Galera, continuando então na aula passada, nós fizemos aí o controle de jogador, né? E aí eu vou mudar aqui para a camada de view e vou criar um formulário aqui para jogador. Então vai ser só para a gente testar as funcionalidades que a gente fez na aula passada. Então aqui, ó, botão direito Add. Eu vou ou colocar eu vou colocar um new item, tá? Aí nesse new item eu vou escolher aqui um web form, ok? Vou dar um nome para ele. No nosso caso eu vou chamar de FRM jogador, tá? Vou mandar adicionar. E aí, de cara, ele mostra o HTML, né? Aqui, não sei se vocês conhecem, mas se eu deixar aqui em Source, ele vai mostrar na minha área de trabalho o HTML. Se eu deixar em Split, vai ficar metade HTML. Vai ficar metade HTML, metade design, né? Então aí tudo que eu for fazendo vai sendo refletido no HTML. Tá lá, ó. E se eu deixar só design, eu vou vendo a página e vou arrastando as coisas e colando nela, tá? Bem, eu vou procurar aqui o Fórmula, ó, FRM jogador. Vou clicar com o botão direito nele e vou marcar aqui, ó, Set as Start Page. Por quê? Porque depois que eu fizer isso aqui, na hora que eu der play na minha aplicação, essa página vai ser a página inicial do site, tá? Então lá, marquei lá o Set as Start Page. Pronto, a partir de agora, esse cara é a minha página inicial. Então eu vou colocar nela aqui, ó, manipulando dados de jogador. Então tá lá, eu deixei assim, manipulando dados de jogador, e na toolbox eu vou adicionar, né, os itens que eu preciso. Eu vou fazer da forma mais simples possível para a gente não perder muito tempo com outras coisas. Então eu vou só consultar lá o SQL Server para ver quais campos tem na tabela de jogador, para a partir daí a gente criar esses campos aqui. Tá lá, minha tabela de jogador, código, nick, e-mail e senha. Então lá, eu vou pegar e vou arrastar os itens para a tela que eu quero lá. Bem, feito isso, eu tenho que setar as propriedades desses caras todos. Então eu vou deixar a properties aqui aberto, né? E aí eu vou colocar lá, ó, se eu pegar e eu não vou clicar no atalho, porque senão vai parar de gravar de novo. Mas se eu vier aqui, olha, tá vendo que eu tenho o meu formulário aqui? Se eu clicar aqui no formulário, ó, ele vai aparecer esses dois caras aqui, ó. Tá vendo? Esse cara aqui, ó, o aspx.cs, tá? O aspx.cs, ele é a partial class da minha página, tá? Então vamos olhar aqui. Essa daqui é a minha página, tá? O que vai fazer a partial class? Ela é uma mistura de classe
com essa própria página HTML. Então, nessa partial class vão ficar os eventos que vão acontecer na minha tela, tá? Ok. Então, a partir dessa partial class que eu vou conseguir instanciar as classes que eu fiz e trabalhar os eventos dessa tela, tá? Então, eu vou abrir a partial class e aqui, ó, logo de cara, eu tenho esse evento page load, que é um evento que acontece assim que a página é carregada para o usuário. Então, eu já posso, por exemplo, colocar aqui, ó, txt nick.focus. E aí, quando a página carregar, o ponto de inserção já vai estar no como é que chama? Já vai estar no campo, no campo txt nick, tá? Então eu tô dando um play aqui porque o processo aqui é meio lento, só para vocês verem. Vou de baixo. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o cadastro, nós vamos utilizar tudo que foi definido lá na partial class, não, na partial class, na classe de controle, para a gente colocar essa tela aqui para rodar. Tá vendo? Ele já cria um servidor para a gente, olha lá. Nosso endereço é esse localhost 2.58052. Esse é o meu. Então o meu endereço é localhost e essa é a porta que ele está utilizando. E tá vendo que olha lá, o FRM jogador já foi o primeiro, a página inicial. Bom, algum erro está acontecendo aqui que por hora eu não vou nem me preocupar em ver o que é não, tá? Mas enfim, aqui ó, tá dando um erro aqui nessa classe DAO, depois a gente vai ver o que é, tá joia? Bom, vamos lá. O que eu vou fazer? Se o erro persistir, eu vou deixar para arrumar esse erro na próxima aula, porque a gente vai ter 4 tempos. Então hoje eu só quero terminar isso aqui para a gente ter uma ideia de como a coisa vai funcionar. Eu achei que hoje a gente ia fazer a inserção, a outra inserção, né? Contar os itens. Que não, mas eu resolvi deixar para a próxima aula porque tem mais tempo. Não, tudo bem. Tá? Bom, eu vou aqui ó, no botão inserir, eu vou dar um duplo clique. Quando eu der um duplo clique, o que vai acontecer? Ele vai gerar para mim, né, um evento para esse botão. Olha lá, como eu não dei nome para o botão, ele deixou o button 1. Click. Eu vou apagar esse cara, vou voltar lá para eu renomear esse botão. Olha lá. Olha lá. Olha lá. CMD inserir. E se eu quiser também, ó, eu venho aqui, ó, tá vendo? Ó? Eu estava na área de propriedades, tá vendo esse raio aqui? Eu venho para a área de eventos. E olha lá, ó, ele deixou o evento button 1 clique. Ó, apaguei. E eu posso dar um duplo clique aqui para ele gerar o evento ou lá no botão. Agora sim, ó, ele criou... Ah, beleza, pode pegar. Ele deu o nome do evento já associado com o botão. Então é sempre assim, o nome do objeto, underline, o evento que eu estou programando. Tá? Bem, eu aqui, olha só, quando eu estou dando contraespaço, não reconhece nada das minhas classes de controle nem de módulo. Então eu preciso, antes de fazer isso aqui, eu preciso vir aqui em cima e fazer o using, tá? Olha lá, snake.dow.controller para ele reconhecer e depois o using snake.dow.model. Tá? Se eu não fizer isso, ele não vai reconhecer as classes lá para mim.
Tá? Lembrando que isso aqui só está dando certo porque a gente adicionou como referência no projeto View, a gente adicionou o DAO como referência, né? Aí agora sim, ó, o controle jogador, vou chamar de C jogador, igual a new controle jogador. Criei um controle, vou criar uma entidade. Beleza, agora o meu próximo passo é pegar os dados da tela e jogar para essa entidade. Então, ó, vou pegar o nick do txtnick.text. Vou pegar a senha. O último de lá. Liga aqui o último PC de lá. Você liga. Vai também qual link do carro nesse aqui. Bom, eu vou fazer uma outra jogada aqui, que é a seguinte, olha. Se... Não, porque eu não tá dando pra copiar. O namespace não tá conseguindo puxar do diretório. Mas é que ele não vai conseguir puxar, mas quando eu colocar as paradas ele vai. Então, você tem que conseguir testar e ele vai puxar fazendo o código. Vai ser igual aquela da outra, né? O que eu estou testando aqui, olha? Eu estou testando se o campo código tem algum valor. Se ele tiver algum valor, eu vou assumir que esse cara é uma alteração de dados. Então aqui, ó, aqui seria a alteração. Se não, eu vou fazer uma inserção. Se você anotar só o que você está escrevendo, eu vou ajeitar no projeto e funciona. Bota no projeto e no chat, etc. Tá? E aí para fazer a alteração eu tenho que passar a senha, né? Eu só vou cumprir isso aí igual aqui. No outro eu vou ter que ficar passando. Beleza. Por hora a gente vai fazer só a inserção. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Olha só, o código ficou curtinho assim. O que eu estou fazendo? Ó? Eu estou jogando no campo txt código o resultado do método inserir. Lembra que o método inserir retorna para a gente a chave primária? Uhum. Então, quando eu conseguir inserir o campo código aqui na tela, já vai ficar com a chave primária do jogador que eu acabei de inserir. Uhum. Tá? Só para teste. Bom, eu vou fazer mais uma coisa aqui na tela. Eu vou mostrar aqui na tela os dados inseridos. Então, eu estou colocando uma grid aqui na tela, tá? E aí, essa grid na tela, eu vou dar um nome para ela. Então, isso tem que fazer. Tá aberto já. E eu posso clicar aqui, olha, nela e escolher um auto format para dar uma formatação qualquer para ela rapidinho.
Performance. Qual? Eu gostei A das roxinha. leis. É a de cima, de cima. Isso melhor. Beleza. Tá lá. Bem, como é que eu preencho essa grid? Então vamos voltar aqui. Eu vou criar um método aqui, ó, que é um método só que atualiza a grid, tá? Vou puxar. Tô escrevendo já. Porque, tipo, tem muita coisa, não precisa digitar muito. Pelo menos no celular. E aí, esse método eu vou simplesmente fazer o seguinte. Eu seto como o data source da grid, eu seto como o retorno do método listar. Então, e aí, após eu carregar a grid com os dados, eu tenho que fazer o seguinte. Para aquele GVD, Eu tenho que chamar um método dataBind para eu fazer a atualização da grid na tela, porque senão eu atualizo ela, mas eu não mostro. Tá. Então toda vez que eu fizer um dataBind, na verdade eu estou fazendo uma atualização daquele objeto na tela, Tá, aquele GVD veio da onde ele veio? Da do classe nome do que eu bagulho? quis dar para a grid. Ah, isso aí é o nome da grid É. lá no form. Ok. Então, eu já vou chamar esse método aqui, ó, atualiza grid, assim que o formulário for iniciado, e vou chamar esse método assim que o botão inserir, né, for executado. Tá? E aí lá na tela, para não ficar meio estranho, eu só vou mudar a label do inserir e vou deixar ela como salvar, porque ele vai ser usado tanto para inserir como para alterar, né? Então se eu quisesse alterar, eu só faria aqui, ó, jogador ponto, aliás, jogador ponto alterar, e eu passaria o jogador, tá? Beleza. Então, ó, só nesse trechinho de código aqui, a gente já está usando praticamente 3 métodos lá da nossa classe de controle, né? O método que faz a alteração, o método que insere e o atualiza grid, que na verdade ele vai chamar o método listar. Tá? Então fica bem simples. Então, assim, seguindo lá o modelo MVC que a gente estava falando, a camada de view, ela só vai ser mesmo a tela, e ela vai servir para chamar as funcionalidades que a gente já desenvolveu lá dentro do jogo. Certo? Que é o que vocês já fazem mesmo, né? Vamos continuar. Vamos continuar aqui. Maravilhoso, mano. Galera, o pau que estava dando era o seguinte. Só porque se acontecer com vocês, você já pode Eu acho Não, que já aconteceu, aconteceu. já aconteceu. Já aconteceu. sem medo. pode já. Ó, quando a gente criou os 2 projetos, eu tinha esse arquivo aqui, ó, startup.cs, que estava nesse projeto aqui, que é o projeto web, e estava no projeto DAO. Aí eu fui, deu Raiva. alguns erros, né? E eu fui seguindo as instruções aqui do próprio Visual Studio, que tinha que fazer uma configuração, tinha que tirar uma parada, tinha que criar um app settings aqui, olha, na área de configuração do projeto. Deixa eu ver se tá aqui, ó. Eu tive que criar esse app settings, configurar isso aqui para false, enfim, um monte de coisa. Nada estava dando certo. Eu peguei, fiquei puto, vim aqui no snake.dal, tinha, como eu falei, né, tinha esse startup,
que eu já tinha renomeado, mexido na classe dele e tal. Fiquei puto, apaguei o arquivo, funcionou. Então, Apagou de qual dos dois? eu apaguei DAO. do DAO. Aí eu apaguei até meio com medo, eu tava até falando com eles aqui, eu falei assim, eu vou apagar, se não rodar e der aquela cacetada de erro, eu termino a aula, né? Não, o melhor de tudo foi, tipo, do jeito que tá demorando, deu ruim, funcionou. Mas aí, enfim, funcionou. Bom, vamos só testar aqui, né? Agora testar o código que eu fiz. Como é que edita essa tabela? Qual tabela? Essa. Como assim? Eles estão em que Tá lá, ó, sentido? olha só, o nick tá lá, vamos colocar aqui um... Não sei. Ah lá, viu? Ele editou? Não, é porque eu acho que o dele tava com 3 só. O que faz isso é eu consultar negócio. Olha só, Não tenho certeza. vou clicar em salvar. Vamos ver se vai rodar também, se... Pelo visto... Não, acho que deve ser não. Cara, de qualquer forma, o computador está muito lento. Bom, deu erro aqui. Vamos ver. Tá vendo? Deu erro só no retorno. Nossa, tô triste. Tá? Deu erro só no retorno. Então, ele deve ter inserido, olha lá. Deu erro na hora de converter. Ai, que era uma merda de escrever. Basicamente. Vou ter que fazer essa porra no código inteiro, tá ligado? Quantas vezes eu dei Deixa eu testar aqui de novo. Ah. Eu preciso comprar uma outra. Seu PC não tá ajudando. Olha lá, referência nula. Bom, olha só. Pessoa. Referência nula. O que deu erro aqui foi um erro. Foi uma parada bem. Você também deu referência Bem, nula. bem idiota aqui, culpa minha, foi um erro de lógica, né? Porque aqui, ó, eu tô testando se tá nulo, eu chamo alterar. Mas aqui eu esqueci de colocar o não, né? Se não está nulo. Então eu volto aqui e agora sim segue o teste. Pera, isso é onde? Ah lá, beleza, tá inserindo, Foi normal. Onde que você alterou isso? No método inserir, eu testo aqui, ó. Faltou eu colocar exclamação para dizer que não está nulo. Se não está nulo, eu vou fazer uma alteração. Se está nulo, é uma inserção. Aí agora, ó, eu posso, por exemplo, colocar aqui, ó, nome correto ou nick correto. Se eu mandar salvar, ele altera, né? Bom, deveria. Deixa eu ver o que está pegando aqui. Não, é porque agora é isso aí, agora que a gente está testando Deixa eu continuar dando play aqui para ver o que está sintaxe incorreta próximo ao... Então o meu SQL é esse cara aqui, ó, que não tem. Professor, olha aqui. Deu referência nula. No da... Ah, você não alterou nos dois? Viu? Falei que dava merda. É porque a gente teve que recriar o projeto. Ai, isso eu faço merda. Bom, galera, rapidamente aí, só o último. Então, ó, salvei, ele criou. Vou alterar aqui, ó, para nick correto. Vamos ver se vai. Salvei de novo e ele alterou para nick correto. Então, funcionou. Com isso, a gente já pode ver que o inserir, o alterar e o consultar, né, o listar todos está funcionando. Agora só está faltando mesmo a gente testar o excluir, que eu vou deixar para a próxima aula, porque nós vamos criar um campo aqui, ó, na lateral dessa tabela, para quando a gente clicar nesse campo, a gente pegar os dados daqui, ó, e jogar para cá, para a gente poder fazer a remoção. Você colocou o SQL nesse? Beleza? Pode acontecer com alguns de vocês que na hora de fazer a conexão com o banco, você não consegue fazer pela tua aplicação. Você entra no Management Studio, mexe no banco, mas não consegue fazer pela tua aplicação. É isso aqui, ó.
você tem que entrar aqui, ó, no SQL Server Configuration Manager. Tá vendo aqui, ó, no SQL Server Configuration Manager. E aqui dentro você tem, cadê rede aqui? Aqui, ó, configuração de rede do SQL Server, protocolo para o MS SQL Server. Primeiro que aqui, o protocolo que a gente usa é o TCP, para fazer a conexão. Então ele tem que estar habilitado, tá? O escutar tudo tem que estar em sim. E aqui o que geralmente acontece é que, tá vendo, IP1, IP10, IP11 são as várias placas de rede, pode ser reais ou virtuais, que tem no seu computador. E por uma delas você vai acessar o SQL Server. Então, geralmente vem aqui, olha, como não, e esse porta TCP não tem nada. Então, em todas elas, você vai ter que alterar para sim e colocar a porta 1433. Aí vem na de baixo, ó, sim 1433. E vai fazendo isso até a última, que é diferente, né? Então você só coloca a porta 1433 e acabou. Tem que estar feita essa configuração, porque senão a tua aplicação não consegue acessar o SQL Server. Você só consegue acessar ele via o Management Studio, que é o próprio programa do SQL Server, tá? Se você não fizer isso, aí feita essa mudança, você dá um aplicar, ele te dá uma mensagem aqui, ó, dizendo que as alterações vão ser salvas, porém elas só entrarão em vigor, né, só terão efeito quando o servidor for interrompido e iniciado novamente. Então você tem que vir aqui, ó, em serviços do SQL Server, tá lá, ó, SQL Server MS SQL, botão direito, reiniciar. Aí a partir daí o SQL Server vai deixar a tua aplicação conectar nele, tá? Então enquanto não fez isso, não vai funcionar. Tá tranquilo? Bom, galera, o trabalho do primeiro bimestre, todas as telas que vocês fizerem, todas as tabelas que vocês fizerem, entidade e controle, vocês vão ter que fazer uma tela dessa para testar todas as funcionalidades. Inserir, alterar, excluir, consultar, listar, enfim, todas as funcionalidades que vão aparecer no jogo no segundo bimestre. Porque o segundo bimestre é simplesmente você tirar do ambiente web, construir o teu jogo, fazendo a chamada nas mesmas funcionalidades que já deve estar funcionando, deve estar testada, tá? E fazer o multiplayer, tá? Então o segundo bimestre é só para isso. Então agora todas as telas todas as 5 tabelas que tem no jogo, vocês têm que fazer isso. Fazer a tela para essa tabela e ir criando botões para poder só testar as funcionalidades. Não precisa ser nada elaborado, mas é só criar o botão e chamar e testar a funcionalidade. Igual eu fiz aqui, e aí você vê que dá um monte de merda, dá um monte de errinho, você vai arrumando, botou para funcionar, me apresenta o trabalho. Tá? Bom, então fechamos.